como se cada alimento tivesse uma história para contar, né? E aí pense a diferença que tem de você consumir um alimento que você foi lá no supermercado e comprou, embalado em um saquinho, que atendia simplesmente a um normativo sanitário, da diferença que tem de você comprar um arroz que você sabe quem produziu, como que era aquele solo que foi produzido, a água que foi utilizada, como que estava, né, a saúde das pessoas que produziram, né? Se aquele alimento foi produzido com justiça social, se não houve exploração de mão de obra, né? Seja adulta ou infantil, né? Então isso é muito importante a gente pensar no alimento e pensar em toda essa cadeia, em todo esse sistema agroalimentar. Alimentação é um direito humano, né? Então assim, por ser um direito humano, já tem uma provocação de por que essa alimentação ela virou um negócio, né? A gente entende que pela alimentação ser primordial, né, todos os brasileiros e brasileiras, né, deveriam ter um direito a essa alimentação. Um direito fundamental que caiu nas amarras da lógica capitalista. A indústria alimentícia transforma comida em cifras e ameaça cada vez mais a soberania alimentar. A soberania alimentar, ele é um conceito que vem sendo construído, né, principalmente por meio dos movimentos sociais, e aí destaques desses movimentos a Via Campesina, que trouxe para os debates da segurança alimentar um termo que eu acho que ele é muito mais profundo, que é a soberania alimentar, que trata exatamente desse direito que cada cidadão ou uma coletividade tem de decidir o que vai comer, né, e a forma que esses alimentos serão produzidos, né? O conceito de segurança alimentar, ele é um conceito originário do Brasil, né? Segurança alimentar e nutricional, né? É um conceito amplo onde ela vai, né, destrinchar desde uma relação mesmo da qualidade do alimento, mas levando em relação princípios da ruralidade, né, da agricultura familiar, né, da produção de alimentos saudáveis de forma sustentável, e levando em consideração que a segurança alimentar e nutricional ela é um direito populacional, que envolve desde, né, do combate à insegurança alimentar, onde o Brasil, né, há poucas décadas atrás era um país da fome, até levar em consideração o conceito de qualidade de vida e de saúde pública, né, porque é um conceito integrado com várias outras políticas e setores, mas se construindo, na verdade, em especial numa lógica de direito humano à alimentação adequada. Hoje em dia, grande parte da população ela não tem soberania alimentar, na medida que aquilo que ela está consumindo não é baseado numa escolha, mas numa imposição de mercado. E aí as pessoas deixam de consumir alimentos que eram consumidos tradicionalmente, alimentos muito mais saudáveis, que fazia parte da cultura alimentar, e deixam de consumir esses alimentos por uma imposição. O que é isso daqui? É uma cenoura, que eu odeio. É um rabanete? Um rabanete? Picles. Quando foi a última vez que você comeu melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. A gente tem hoje, dentro de um cenário brasileiro, ao contraponto da gente ter 70% do que está na nossa mesa da agricultura familiar, a gente tem uma grande parte de um domínio de poucas indústrias alimentares, né? E essas indústrias alimentares, elas vão desde o alimento salgado até o alimento doce, passando por uma cadeia de industrialização, né? De produtos que vão, né, beneficiados, produtos que vão, né, congelados. E a gente sabe que isso, na verdade, é um grande problema, uma vez que a gente, além de perder essa soberania,
a gente acaba tendo um paralelo entre o modelo, né, expansivo da agricultura, do agronegócio, da industrialização e um modelo que é o alimento onde a gente pode fazer um contraponto. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu falo que nunca mais vou tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você está tomando tudo isso de açúcar? Eu não resisto à Coca-Cola. Você? Eu também não. Eu abro a felicidade. Diversos estudos científicos comprovam, né, uma gama de doenças que são provocadas pelo esse uso abusivo dos agrotóxicos ou pelo uso dos agrotóxicos, porque a gente não tem hoje uma base segura de que é uma dose diária aceitável, né? Ou seja, o quanto de veneno que cada cidadão e cada cidadã poderia consumir sem fazer mal para a saúde. A gente não tem essa dose diária, né, cientificamente comprovada, não existe uma segurança para isso, embora algumas empresas queiram afirmar determinadas doses, né? Vocês sabem o que vocês comem? Feijão. Batata. Adoro biscoito. Banana. Mas vocês sabem o que tem no que vocês comem? A gente sempre fala, principalmente no âmbito da educação, que como é que você vai garantir, né, uma discussão clara sobre agrotóxicos se você não falar, na verdade, que isso é um veneno. Se você disser que você vai consumir um alimento com agrotóxico, as pessoas, né, já têm, ou transgênicas, as pessoas já têm uma noção, né, de como isso é ruim, mas quando você fala que é veneno, você mostra de como que esse veneno é produzido pelas indústrias farmacêuticas, né, pela lógica mesmo, pela história, né, dos agrotóxicos, você entende que não faz bem, né, não faz tão bem que a gente tem o tempo inteiro um contraponto, né, desse veneno na saúde pública e também nos índices, né, de baixa qualidade de vida dos trabalhadores do campo, né? Então, há um controle desse mercado pelo capital internacional, pelo Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, BASF, adquirindo outras empresas menores do setor, no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo como um todo. No ano de 2010, essas indústrias juntas tiveram um faturamento, uma receita líquida de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Pelo menos 130 empresas fabricam agrotóxicos no Brasil. 6 delas dominam 68% do mercado. Vamos pensar no agricultor que produzia no passado milho. Ele observava, escolhia aquela espiga que tinha, né, uma produção maior de sementes, que tinha uma quantidade boa de palha, que isso é importante para evitar o ataque, né, de carunchos. E aí ele separava aquela semente para o plantio. Hoje não, né? As sementes transgênicas, elas causam uma grande dependência do agricultor, né? Então ele não tem essa autonomia da produção. Esse campo semente aqui, ele é uma área que a gente vai, a produção dele já é para levar para o banco de semente, né? Que foi uma forma também de ir resgatando e também valorizar também os guardiões, porque tem pessoas que estão lá com sua semente há muitos anos trabalhando com ela e ninguém foi lá também falar da importância que ela tem, né? Então, a gente vem trabalhando a questão da semente crioula para que a gente não use a questão da semente transgênica. Era um sonho que eu tinha na minha vida de eu colher semente nativa, semente frutícia, sabe? E a gente ter ela na mão da gente, que cada vez a gente está acabando perdendo ela. Os transgênicos, eles são alimentos que sofreram uma modificação, né, na sua estrutura genética e ao desenvolver esses alimentos, já usaram alguns argumentos que foram todos refutáveis, como por exemplo, aumentar a produção de alimentos.
Nós não precisamos de aumentar a produção de alimentos mundial, porque a quantidade de alimentos que é produzida em nível mundial é suficiente para abastecer toda a população. O time da Semente Nativa, Valdir. Feijão Preto, goleiro número 1. Na zaga, Feijão Catador e Carioca, Valdir. Nas laterais, Feijão Andu e Fava. No meio-campo, Milho Cunha, Palha Roxa, Sol da Manhã, Valdir. No ataque, Mandioca Cacau, Tapicuru e Arroz de Sequeiro, Valdir. E agora entrando em campo também o time da Semente Transgênica e Híbrida, Valdir. E a escalação, Trincado? Ovelha Dolly no gol, na zaga Empresa Monsanto e Bayer. Nas laterais, Embrapa e Emater. No meio-campo, soja transgênica, milho transgênico e Estados Unidos. No ataque, agrotóxico, ureia e NPK, Valdir. A gente hoje tem um mito que é, a gente não consegue produzir alimento em grande escala porque a gente não tem tecnologia para isso. Mas que tecnologia é essa que leva à indústria da morte, né? Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. E eu não gosto de mentir, eu não minto pra ninguém, mas vou contar as farturas que na minha terra tem. E eu não gosto de mentir, eu não minto pra ninguém, mas vou contar as farturas que na minha terra tem. Na minha terra o arroz se dá em qualquer barreiro, com 8 dias tá dando, isso é se não for ligeiro. Cada caixa dá 1000 quilos, cada caroço um alqueiro. E eu não gosto de mentir, eu não minto pra ninguém, mas vou contar as farturas que na minha terra tem. Para resistir à dominação do mercado alimentício, muita luta, trabalho e organização. E um dos caminhos tem sido o fortalecimento da agricultura familiar e da produção agroecológica. O alimento bom, limpo e justo é aquele alimento que, ao mesmo tempo, ele é bom para ser consumido, né? Ele é limpo porque ele respeita a natureza e ele respeita, né, o trabalhador que não está utilizando nenhum tipo de veneno, né? E ele é justo porque ele trabalha com relações justas, não só entre os próprios trabalhadores rurais, mas entre também aquelas pessoas que vão consumir os alimentos, né, por exemplo, nas feiras, né, de produtos orgânicos, de produtos agroecológicos, mas aonde você também pode influenciar essa produção, saber como ela é feita, né, encomendar certos tipos de produtos.
grande discussão que a gente traz na feira também é um pouco isso, do alimento não como mercadoria, mas sim como um direito do ser humano. E o direito, então, coloca, né, essa necessidade também do alimento ser sadio, de saber aonde se produz, de quem produz ter autonomia sobre a produção, sobre a comercialização, dessa relação mais próxima, né, de quem consome, quem produz. Então a feira é uma grande amostra disso também, né? Não somente do alimento sadio em si, mas também do formato como se produz, como se comercializa e para quem se produz. A agricultura familiar, ela está baseada num tripé. O social, que é o trabalho da família na comunidade, é o campo com gente. O agronegócio não precisa do proprietário da fazenda estar na roça, ele vive na cidade, ele tem alguém que trabalha por ele lá. O nosso caso é diferente. É envolver a mão de obra familiar, pai, filho, mãe, família, comunidade. Isso é um lado. O lado ambiental, né? Nós sabemos aonde que nós podemos produzir, o espaço na propriedade pode produzir, aonde que nós temos que preservar a nascente, preservar as matas ciliar, né? As encostas para preservar. E com isso nós produzimos, nós estamos em paz, em harmonia com o meio ambiente. O nosso intuito é esse, é acabar com a fome do nosso planeta, do nosso Brasil, gerando emprego, gerando renda. A macaxeira, o inhame, a abóbora, chuchu, cenoura também, a gente fornece para as escolas do município. A gente procura produzir o mais natural possível, né? A gente faz a compostagem, com tudo que tem lá dentro, a semente, a gente procura plantar semente sem tratamento, né? Então, é esse o nosso trabalho, né? De produzir alimento saudável para nós e para quem compra também, a gente, né, visando a nossa saúde e de quem compra no nosso lugar. Nós produzimos batata doce, inhame, cana de roleto, milho, amendoim e fava, abroba e várias coisas a gente produz lá. Aí a gente produz o coco d'água, a gente produz o maracujá, produzimos também a laranja, né? Produzimos também o milho e o feijão. A maioria das pessoas chega no mercado, eles querem um produto grande, bonito, né? O orgânico, ele é qualidade de vida, ele é saúde. E assim, eu fico feliz em saber que já existe um grande público que sabe diferenciar um produto orgânico de um produto convencional. Hoje um agricultor, de fato, para poder chegar com o alimento na sua casa, ele trabalha de segunda a segunda, né? Ele tem à mão a expressão da sua terra, né? E nós que moramos na cidade, muitas das vezes não conseguimos compreender isso, porque há uma distância, né, entre quem produz alimento e quem consome. Na roça, o dia amanhece assim. Primeiro o galo canta, ali pela madrugada. Logo a lua se espanta e o sol nasce em disparada. O agricultor se levanta, sentindo o cheiro da janta que teve na noite passada. Deixa que foi as panelas que ainda não foi lavada. Logo acorda os meninos para seguir o seu destino, a cada um dá uma enxada. O agricultor tira o leite da vaca, presa numa estaca e solta toda a boiada. Logo a comida fica pronta e a marmita é reforçada, pois para trabalhar na roça a comida é pesada. Pataxó, muca, mucaú, muca, mucaú, muca, mucaú. Pataxó, maion, erime, maion, erime, maion, erime, erton, erton. Eu acho então que a gente tem que fortalecer, né, dentro nessa resistência, né, das camponesas e dos camponeses, né, a cultura que eles tinham nos modos de produzir alimentos, né? Isso tem que ser valorizado, né? Na nossa aldeia, assim, a comunidade reúne todos, né? Então, sai para fazer o plantio, aí reúne a comunidade, como adulto, criança, aí começa a plantação. Então, na nossa aldeia a gente cultivamos banana, mandioca, feijão, milho, batata, mamão também,
Fazer horta também, como alface, repolho, cebolinha, tempero verde, comer com peixe, né? A gente sempre vai no mato buscar a espiritualidade da natureza, né? Então a gente tem o espírito da natureza, a gente não é nada. Então a gente hoje tem que estar buscando mesmo força mesmo dos nossos guerreiros, né? Que são da natureza. Na agricultura agroecológica, né, ou na agricultura natural, e aí diversas vertentes, né, seja agricultura orgânica, agroecológica, biodinâmica, a gente preza por utilizar basicamente insumos da propriedade mesmo, né? Tanto para a questão de reduzir o custo, quanto da gente querer imitar a natureza mesmo, né? Como a natureza produz, né? A agroecologia, ela traz outros elementos que são extremamente importantes para esse debate da segurança alimentar, né? Então, na agroecologia, há um respeito muito grande de toda a forma de produção, não só o respeito com a natureza, tem o respeito com a natureza, o respeito com todas as trabalhadoras e trabalhadores, há o respeito de gênero, né? Então, a agroecologia, ela tem promovido de uma forma bastante sustentável os debates sobre as relações, né, homens e mulheres, né, e favorecendo a inserção das mulheres nesse debate. Nós estamos aqui numa parte que a gente trabalha, que a gente chama de sistema agroecológico. Quando a gente começou a trabalhar a família nessa atividade, muita gente dizia até que a gente era louco e ia morrer de fome. Mas, honestamente, eu posso dizer com toda a segurança, a gente tira a grande parte da nossa renda exatamente dessas partes das áreas que é diversificada, que é o manejo, que é a feira, porque a gente consegue tirar o salário mínimo por mês da feira. A agricultura brasileira está dentro de um dilema entre a luta entre o agronegócio e a agricultura familiar. O agronegócio, que é o projeto do capital, eles produzem muito, mas desempregando as pessoas e utilizando veneno. A única forma de você produzir alimentos saudáveis sem veneno é pela agricultura familiar. Sem dúvida, esse momento nos coloca ainda mais desafios que a gente tinha, tanto na questão do acesso à terra, como as políticas públicas, todos os programas sociais, né, que a gente já vem acompanhando os cortes, os direitos aos trabalhadores. Então, tudo isso, né, afeta a sociedade no geral e os pobres do campo, que sempre foram os mais atingidos, né, com certeza nesse momento também isso se repete, né? Que os programas sociais, os direitos dos trabalhadores na cidade estão sendo, né, deixados escanteados e a população pobre do campo ainda mais. Queremos a vida que brota da terra. Agroecologicamente combatemos com flores sua violência. Nosso desejo é direito e legítimo por natureza. Com a força dos encantados, derrubaremos sua estrutura burguesa. A poesia é marreta. Os companheiros tombados serão plantados com zelo. E esse sangue na terra, no olho da juventude, é vermelho, é negro, é índio, é nosso, em luto e na luta. Comer é um ato político, né? E se comer é um ato político, a gente tem que entender as nossas escolhas e como que elas influenciam também na lógica de mercado, né? A opção entre comer, né, um alimento orgânico e aumentar uma estrutura, né, de venda dos alimentos orgânicos para popularizar e diminuir o preço desses alimentos, passa também da nossa escolha, né, do que a gente vai comer e de como que a gente vai se comportar também para que o preço não seja o grande negócio do alimento, mas sim o direito a se alimentar e de forma saudável, né? É preciso a gente valorizar, né, todo aquele cuidado que os agricultores familiares tinham com aquilo que era comida. E tem muitos elementos importantes que precisam de ser revisitados e valorizados. Não posso respirar, não posso mais andar, até estar morrendo, não dá pra andar. Se tentar não dá, se nascer não dá, até pilhada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais andar, até estar morrendo, não dá
peixe que é do